Então, retomando a sessão de julgamento dia 5, quarta-feira à tarde, eu já li o relatório, agora nós vamos ver a sustentação oral do contribuinte. Senhora relatora, demais julgadores, uma boa tarde. A recorrente vem aqui hoje, brevemente, chamar... Senhora relatora, demais julgadores, uma boa tarde. A recorrente vem aqui hoje, brevemente, chamar a atenção para alguns pontos do caso que entende relevantes para a análise dos senhores. O processo colocado para julgamento hoje discute contribuições previdenciárias, mais especificamente retenções em contribuições previdenciárias, no valor de 11%, em razão de serviços de alimentação tomados pela recorrente ao longo do ano de 2001. Essa exigência é uma decorrência da substituição de um primeiro lançamento que foi declarado nulo pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. Essa nulidade foi declarada à época porque foi constatado que o auto de infração não trouxe os motivos que levaram a autoridade fiscal a concluir que, com relação ao serviço prestado, haveria cessão de mão de obra capaz de atrair a obrigatoriedade da retenção nos termos do artigo 31 da Lei 8212 de 91. Constatado então esse equívoco e declarada a nulidade, o relatório fiscal foi ajustado para que o serviço prestado fosse enquadrado como um serviço de copa nos termos da Instrução Normativa 71 de 2002. Ocorre que a Instrução Normativa 71 de 2002, ela determina que os serviços de copa, eles poderão estar sujeitos à retenção se contratados mediante cessão de mão de obra. E não consta do relatório fiscal, mesmo após os ajustes realizados depois da declaração da nulidade, os motivos pelos quais o serviço prestado, tomado pela recorrente, configuraria cessão de mão de obra capaz de atrair a obrigatoriedade da retenção. Isso nos traz dois principais problemas. O primeiro deles é que o erro de fundamentação que levou à nulidade do primeiro lançamento persiste com relação a essa exigência. Isso porque a mera execução do serviço de copa não resulta na obrigatoriedade da retenção. É necessário que esteja presente a cessão de mão de obra. E é necessária que a cessão de mão de obra seja devidamente explicitada no relatório fiscal, o que não ocorre no caso presente. Esse motivo é suficiente para resultar na nulidade também desse segundo lançamento. Mas não é só. O segundo problema é que, com relação ao serviço prestado, não há que se falar em cessão de mão de obra. Na cessão de mão de obra, os funcionários devem ser colocados à inteira disposição do tomador de serviços. Isso não aconteceu no caso presente. Na cessão de mão de obra, o tomador dos serviços, ele age como uma espécie de diretor dos funcionários. Então, os funcionários cedidos, eles são como empregados do tomador de serviços. Isso, mais uma vez, não aconteceu no caso presente. O que se observa com relação ao serviço tomado pela recorrente é que foi um serviço de alimentação prestado nos termos de um contrato que definia grades de horários, definia condições pré-estabelecidas que deveriam ser respeitadas por ambas as partes. Então aqui, o objeto da prestação é o fornecimento de refeições e não, como quer fazer crer a autoridade fiscal, a cessão de mão de obra. Inexistindo cessão de mão de obra, não há que se falar em obrigatoriedade da retenção. Esse é o entendimento do CARF, conforme se verificam das decisões acostadas aos memoriais, e também da própria Receita Federal, conforme se verifica da solução de consulta, também acostada aos memoriais. Esse motivo também é suficiente para ensejar o cancelamento da exigência em sua integralidade. Mas tem um último ponto que também precisa ser comentado. As contribuições previdenciárias que estão sendo exigidas da recorrente, elas já foram recolhidas pelo seu efetivo contribuinte, que é a empresa prestadora dos serviços. Justamente porque os serviços não envolveram cessão de mão de obra, a empresa prestadora dos serviços realizou o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas com relação aos seus empregados em sua integralidade.
Então, esses valores já foram devidamente recolhidos pelo seu efetivo contribuinte e não poderiam ser cobrados da hora recorrente. Então, senhores, feitas essas considerações, a recorrente vem aqui hoje recolher o provimento do seu recurso voluntário, bem como o cancelamento da exigência fiscal em sua integralidade, pelos motivos já expostos. Muito obrigada. Está sem áudio, doutora Miriam. Obrigada. O fiscal justificou com o item que o objeto do contrato é o fornecimento de mão de obra necessária para viabilizar o fornecimento de alimentação. Bem, então, meu voto. Eu conheço recurso, o lançamento teve base ao 812, artigo 31, cito o regulamento, artigo 219, na hora que ele classifica a seção de mão de obra e o serviço de cópia e hotelaria. Por sua vez, a OS 209/99 e N7102, vigente à época dos fatos geradores, determina que a contratante de serviço executado mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% de serviço. Aplique-se a retenção aos seguintes em cópia e hotelaria. Não precisa nem ter citado, porque é a repetição do decreto. Tá. E aí, porque aí na evolução, né, a 71 diz o quê? Copa que envolva a preparação, o manuseio, a distribuição de todo ou qualquer produto alimentício. Quanto ao serviço de copa prestados pela empresa GR Serviço de Alimentação, incontroverso que é contínuo prestado no estabelecimento da contratante. E assim consta no acórdão recorrido. Eu achei interessante reproduzir, porque ela também, a DRJ avaliou o contrato. O ponto-chave para a procedência ou não deste levantamento está em se caracterizar ou não a cessão de mão de obra, sendo que, para tanto, devemos analisar se o serviço prestado é contínuo e os terceirizados ficam à disposição do contratante ou não, uma vez que a segunda condição já foi cumprida. Os segurados prestaram serviço nas dependências da ROCA e a última condição não impõe qualquer restrição ao serviço contratado. A OS 209 conceitua serviços contínuos como sendo aqueles que constituem necessidade permanente do contratante ligados ao nosso atividade fim, independentemente de periodicidade. Já a IN 71 expandiu esse conceito. Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante na natureza repetitiva, ligados ao nosso atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. Para essa julgadora, não existe qualquer dúvida de que a alimentação dos funcionários deve ser contínua, de natureza repetitiva, e se constitui em necessidade permanente contratante, isto é, não há possibilidade de se exercer uma atividade, trabalhar durante 8 horas, sem que haja, no mínimo, algum tipo de alimentação. Portanto, os prestadores de serviço que elaboram e servem as refeições realizam um serviço contínuo para oferecer a refeição dos trabalhos da ROCA. Mesmo que se admitisse não ter havido contrato entre as partes, da análise do DAD, relatório de lançamentos, verifica que aquela empresa, ticket de serviço, sucedida pela GR, prestou o serviço de preparo e fornecimento de alimentação por todos os dias no período de 1/2001 a 12/02, o que de pronto caracteriza a realização do serviço contínuo. Passemos à análise do contrato. Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de fornecimento, eu vou para a parte negritada, que é o que interessa. Serviço de fornecimento de mão de obra necessária, tudo para viabilizar o fornecimento para contratante de refeições aos seus próprios funcionários, a quem eles indicar. Aí vem a vigência e término, e depois a DRJ diz o seguinte: além do que, as folhas 121 consta o quadro de funcionários disponibilizados à ROCA pela GR. Questionamos: a quem estaria subordinados o gerente de unidade e o estoquista? Ah, tá, isso aqui é importante, desculpa. Bom, vou voltar aqui no título da vigência e término. O presente contrato vigerá pelo prazo de 36 meses a partir da data de sua assinatura, passando a vigorar após este período por prazo indeterminado. Ainda a expressão colocação à disposição do contratante significa que ele definirá todas as condições de execução diretamente com os empregados do cedente, não com o próprio cedente. Em análise da planilha do anexo 2, folha 113, que indica os horários em que são servidas refeições e considerando que elas são preparadas no próprio recinto, não existe qualquer possibilidade dos funcionários da GR não estarem à disposição da ROCA durante o seu período laboral. Por exemplo,
Como prever a hora e local de servir café, água ou chá durante reuniões sem que haja colaboradores, os empregados da GR, à disposição. Além do que, as folhas 121 consta o quadro de funcionários disponibilizados à ROCA pela GR. Questionamos, a quem estariam subordinados o gerente de unidade ou estoquista? Por óbvio que o gerente e o estoquista, todos os alimentos são comprados pela notificada, devem receber instruções dos empregados pelo preposto da ROCA. Basta uma leitura do item 7 do contrato formalizado entre as partes. Então, o que dá para ver aqui é que quem compra a matéria-prima aqui, né, os alimentos, é a ROCA. Do exposto acima, é de se concluir que a notificada equivocou-se ao indicar que os dois requisitos principais para a realização de cessão de mão de obra estariam ausentes nessa relação contratual, isto é, livre disponibilidade do contratante em relação ao segurado contratado a seu serviço e continuidade na prestação do serviço. Considerando os funcionários da GR estão efetivamente à disposição da ROCA e que os serviços prestados são contínuos, não há que se falar em empreitada, mas sim cessão de mão de obra nos termos da legislação vigente. Bem, aí eu venho com a minha ponderação, eu concordo com a DJ. A cessão de mão de obra é uma espécie de terceirização na qual a empresa interposta cede trabalhadores que fica à disposição do contratante que dirige a execução do serviço, porém a subordinação jurídica é mantida pela empresa cedente. No caso, como se vê nos trechos acima citados e destacados, quanto à forma de prestação do serviço, restou caracterizada a disponibilização de mão de obra. Não se verifica no presente caso a natureza mercantil, possível no fornecimento de refeições prontas, mas sim a colocação de trabalhadores à disposição da contratante para o preparo das refeições. Sendo assim, preenchidos os requisitos caracterizadores da cessão de mão de obra, a empresa contratante deveria ter efetuado a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal da fatura e prestação de serviço e recolhido o valor retido em nome da prestadora. Irrelevantes argumentos apresentados no sentido que o prestador recolheu as contribuições devidas. Esclarece que o presente lançamento não foi realizado considerando a responsabilidade solidária, prevista na redação original do artigo 31 da 812, mas sim a redação do artigo vigente a geradores, que, conforme citado acima, estabelece a obrigação da empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, reter 11% da nota fiscal fatura de prestação de serviço e recolher importância retida. Os valores retidos e recolhidos pela tomadora podem ser compensados pelo prestador ou objeto de restituição. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Perguntas? Eu já fiz um outro parecido que foi no sentido contrário, eu me convenci que era a refeição pronta. Aqui o contrato deixa claro que quem compra toda a comida para fazer, né, a alimentação é a ROCA. Então não tem um fornecimento de refeição pronta. Tem o contrato é para executar, né, para cozinhar, fazer as refeições. Votamos? Só estou terminando de ler o memorial. Ah, tá. O único ponto aqui, presidente, que me chamou a atenção só, mas ainda não deu para confirmar, agora ia ler, é a fiscalização, então, a motivação, ela transcreveu essa cláusula objeto do contrato? Sim. Foi foi essa a motivação, né? Sim. E anexou uma cópia do contrato também, não? Uhum. Está bem. Eu já esclareci minhas dúvidas. Então pode votar. Eu acompanho o relator. Matheus. Acompanho. Pinheiro. Acompanhe. Aí. Acompanhe. André. Acompanho. André. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, agora vamos para a ordem da pauta.
Item 84 é meu também. 84. Maria Aparecida. Aqui é construção civil. O que aconteceu nesse caso é a questão de decadência. Então, são 3 autos de infração da mesa contribuinte, onde foi apurado patronal, segurados e terceiros, tá? Com o relatório fiscal, que os valores lançados no aro, emitido em 2010, tendo como base a área construída, ferida base no CUP. Na impugnação, o contribuinte alega que foi construído em vários anos, concluída no final de 2004, que tentou regularizar em 2005 junto à Prefeitura de Franca. Pede cancelamento junto aos autos carneiros de PTU, fatura de energia elétrica, consumo de água, declaração de pedreiro, imposto de renda, foto aérea, certidão de área construída. A DRJ manteve o lançamento. No voto eu cito o trecho da DRJ. E ela apresenta recurso e que entende que está todo decadente, que a certidão confirmou do município que a obra foi extinta, terminou em 2004. 2005 foi o ano que ela foi regularizar, mas aí a prefeitura foi lá, fez vistoria e constatou que terminou em 2004. Aí ela fala dos documentos que ela apresentou para provar, conta de água e tal, e pede cancelamento. Bem, o lançamento teve base 33, parágrafo 4º. Este instrumento de apuração, mão de obra, empregado em construção civil, é de uso indispensável na regularização de obras de pessoas físicas. Assim, o presente lançamento foi apurado conforme o capítulo 4, seção 2 da IN 971, que eu cito, né, que fala sobre aferição com base no CUB e tal. Quanto à decadência na construção civil, a IN 971 dispõe que, aí cito o artigo 390, negrito o parágrafo 3º, a comprovação terminal do período decadencial dar-se-á com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos. Inciso 4. Certidão expedida pela Prefeitura Municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro lançado no período abrangido pela decadência, em que conste a área construída passível de verificação pela RFB. Bem, no acórdão recorrido, ele apreciou a documentação. E aí eu cito os trechos do acórdão, onde ele vem mostrar. O que interessa é que. Bom, deixa eu ler. As certidões apresentadas foram 3, emitidos pelo mesmo órgão municipal. São 3 na sequência. E diz que não se mostram suficientes para formar a convicção deste julgador, do DJ. Quanto à procedência das argumentações da autuação no que tange a data de conclusão da obra. Isso porque, na certidão, consta como sítio cadastrado em novembro de 2005, período não decadencial. Já a certidão B retifica A e confirma o cadastro e conclusão da obra em dezembro de 2004. A certidão C, por sua vez, traz um histórico da autuação no órgão municipal emitente, suas vistorias no imóvel, qual transcrevemos parte dos textos relativos às datas 2/1 e tal. Aí fala que não foi possível vistoriar em dezembro de 2004, foi efetuada a nova vistoria administrativa por conta de solicitação do proprietário, e aí concluiu que a obra foi concluída em dezembro de 2004, que foi quando foi solicitada a primeira vistoria. Conclui dispondo que não houve revisão do lançamento PTU correspondente a exercícios anteriores a 2005, em razão da abrangência da prescrição. Fato é, por todo exposto, que a administração municipal não constatou tempestivamente a efetiva conclusão da obra em questão, tendo sido determinada a data 2/12/2004 como de conclusão da obra apenas por presunção, com base em fotos aéreas. Bom, aí ela descreve como é que foi que a prefeitura chegou a essa conclusão. E assim, conforme já disposto acima, não restou formada a convicção deste julgador da DRJ quanto à ocorrência da decadência no presente caso. E nos autos não existem outros elementos que consolidem a alegação do autuado que a obra foi concluída em período decadencial. Bem, com devido respeito à conclusão do julgador de primeira instância, dela discorda. A IN, acima citada, 971, no trecho destacado, dispõe que serve para comprovar o término da obra, período decadente, certidão expedida pela Prefeitura Municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época, ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, que conste a área construída. No caso, eles tentaram vistoriar em 2004 já a obra, só que parece que não deu, porque não tinha gente lá, e acabou que a prefeitura só voltou lá em 2005, mas a própria prefeitura disse que a obra terminou em 2004.
No caso, a certidão número 50975, de folha 42, apresenta o número de cadastro imobiliário, informa as áreas construídas, 328 metros quadrados de residência e 295 de comércio, e afirma que a obra foi concluída em 2 de 12 de 2004. Consta ainda que a planta de regularização foi aprovada em 3 de 9 de 2005, dada da expedição do alvará. Então, no presente caso, os fatos geradores ocorreram no período anterior a 12 de 2004, com ciência do contribuinte em 23 de 8 de 2010. Aí eu cito a súmula vinculante número 8, cito o artigo 150 e 173, e digo que no presente caso não houve princípio de recolhimento. Não tenho nada. Mas, diante da afirmação de que a obra estava concluída em 2 de 12 de 2004, o prazo decadencial começou a fluir em 1 de 1 de 2005 e encerrou em 31 de 12 de 2009. Como o lançamento ocorreu em 2010, extinto por decadência. Operou-se a decadência. E, além do mais, assim, o Aro fala, a certidão da prefeitura deixa claro que tem, só isso aí eu pus a mais, que tem parte residencial e parte comercial. O Aro se referiria só à parte como salas e lojas. A forma de apuração estaria equivocada, a meu ver. É isso. Alguma pergunta? O que a senhora considera concluída no mês 11? Não, a obra foi concluída no dia 2, a certidão da prefeitura diz que a obra já estava concluída no dia 2 de dezembro. Aí eu não vou considerar o mês inteiro de dezembro, por isso ela afirma que a obra estava concluída no dia 2 de dezembro. E de que ano também? Perdi aqui. Por isso que eu concluí. Por que não na data da vistoria que eles vistoriaram, em 2005? Porque a vistoria afirma que a obra estava concluída em 2004. Mas com base em presunções, como fala da RJ. Mas a certidão da prefeitura me vincula. A IN é clara. Mas a IN diz que tem que ter documento contemporâneo. Isso não é contemporâneo aos fatos. Eles não foram lá verificar os fatos. Cadê a transcrição aqui? Olha, eu tô com o processo. Eu fechei aqui, peraí. Transcrição da IN? O que eles falam aqui, tem um no final. A comprovação do término da CA com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos. Não basta um. 4. Certidão expedida à Prefeitura Municipal que se reporte ao cadastro imobiliário, que é o caso da época, desde que conste o respectivo número do cadastro, lá consta, lançados o pedido de decadência, que conste a área construída passível de verificação. Aí é que tá. Da época. Eles não é da época, ele presume como era na época. Quê? Pelo jeito, pelo que eu entendi, o contribuinte pediu a vistoria desde 2004. A prefeitura que só foi lá em 2005. Talvez por isso ela falou que concluiu em 2004. Aí agora ele vai ser penalizado por causa da data que a prefeitura faz o documento? Sim, porque é a data que a prefeitura comparece lá que ela atesta. Atestou que a obra foi concluída no dia 2 de dezembro de 2004. Mas com base no Google, imagens de Google, não tem uma história assim? Como ela fez, eu não sei. Tem até imagens aqui no processo. Eu não entrei nesse mérito, porque eu aceitei o documento da prefeitura. Quando que a obra foi iniciada?
presidente? Não sei. Não sei. Eu só tenho Não, tem que estar no processo. Tem que olhar o aro, né? Inclusive, talvez no aro ele considerou que foi tudo construído em 2005. Deixa eu ver o aro aqui. Relatório fiscal de folha 17 a 22. Aro, folha 26, 27. Não, peraí. Eu não achei o aro, mas tem o período de apuração, Eu errei as folhas? idade. Eu errei as folhas? Eu devo ter, é porque deve estar com a folha, como são 3, eu posso ter copiado e colado e errado as folhas. O período de apuração no DAD é 9/2005 a 2/2010. E o lançamento na competência 2/2010. Onde é que você viu isso? Ah, no volume 1. Folha 7 do e-processo. O período de apuração é 9/2005 a 2/2010 e o do débito é 2/2010. Provavelmente o período de apuração é o do aro. Então ele considerou por aqui, porque eu não achei o aro. E começou o início da obra no dia que a prefeitura vai lá e dá uma emissão. Olha aí. O ex-prefeito aí considerou que a obra começou ali. Olha só, ainda tem isso, hein? E considerou que a obra começou no dia que a prefeitura dá a declaração que a obra já estava concluída. E considerou o término da obra no dia lá que ele fez o aro, a DISO. 2 de 2010. Porque o alvará deve ter sido com essa data. Eu não sei. Piorou, né? Porque você tem uma declaração da prefeitura, em 2000, mesmo que seja em 2005, afirmando que a obra encerrou em dezembro de 2004. E aí ele vai e lança como se a obra tivesse iniciado. Concordo. Não, mas ele aqui não se baseou se baseou em dados do sistema, né? Pelo que eu estou entendendo aqui do relatório fiscal. As folhas estão erradas, a gente poderia ter tirado a folha de outro processo. Parece que ele baseou com uma certidão, número 25468 da prefeitura. Deixa eu entrar. Doutor, é porque doutora Amiga, Pode falar. é porque o cabeçalho do processo, esse aí é o 2847. Pois é, eu troquei os números, né? Eu até acabei de anotar. No 2847 está o aro. Eu anotei aqui, eu devo ter, como são 3, eu devo ter me... De repente o pessoal está vendo o 2848 aí. Eu estou vendo o 2847. Tem um aro aí. 284, deve ter, mas esse qual que você identificou que é esse? Esse que eu li? Ah, não. A capa é 2848, mas lá dentro tem um documento do 2847. Como é que pode? Então, no 2847 tem tudo, ó. No 2847. Então, vamos olhar o 2847. Eu vou ter que checar as folhas todas.
Mas não importa também, não faz muita diferença. 2847. É que é a mesma coisa, só que um é patronal, terceiros e tudo. E segurados. Só que o agro está só no 400. Esse aqui é segurados. Esse aqui é segurados. Eu troquei o número dos processos. Segurados. O segurados meu está com 2010-44 também. Eu errei, foi o número do processo. O patronal, esse aí. Agora eu vou ter que conferir a numeração, mas os 3 processos são iguais. Quer dizer, se refere à mesma obra. As folhas não batem, eu vou ter que checar. Não fizeram lote, né? Estão fazendo agora lote para isso. Ah, é? É. Então dei sorte. Relatório fiscal desse aqui. Esse é o 44, esse aqui é segurados. Dois, 2848. Como é que tem uma declaração da prefeitura falando que a obra acabou em 2004 e o fiscal lança como se ela tivesse iniciado em 2005? Isso aqui imagino que seja... Ele tomou conhecimento. O lançamento do fiscal é em cima das informações que foram preenchidas lá no sistema, com base no ABITS, né? Então a prefeitura, na hora que ela fez o ABITS, ela informou a fiscalização. O ABITS não foi setembro de 2005? A conclusão, o que foi setembro de 2005? Aí. O fiscal pegou da certidão que está na folha 33. Aqui que tem a data do 30/9/2005, que ele começou o início da obra. Teve um alvará da prefeitura e expedido. É a data do alvará. Que é essa declaração da prefeitura. Ele deve ter entendido como um alvará de construção. Uhum. Para iniciar a construção. No caso, certidão apresenta o número de cadastro, informa as áreas transferidas. Consta ainda que a planta de regularização foi aprovada. Foi uma planta de regularização, não era uma planta para iniciar uma obra. Data da expedição do alvará, é um alvará. Então fez o alvará e logo depois o ABITS. Né? Só que o ABITS é 30/4/2010. Daí ele pegou essa planta de 2005 e o ABITS de 2010. Tem um carimbo na planta. Mas fala que é planta de regularização? Como é que pode ser uma planta de regularização? Não uma planta de construção. É que a existente é 50, regularizar 295,41. Nem as áreas batem.
Porque, de acordo com o relatório da prefeitura, Ela tem residência térrea, daí dá um tem total, residência e comércio com quase mais de 600 metros quadrados. total a regularizar 574,18. É mais ou menos isso. Ah, tá. Com mais os 50 dá mais de 600. O problema é que a declaração da prefeitura fala da área toda. Mas é estranho, se a prefeitura fez isso daqui para regularizar em 2005, como é que o Habite-se só é de 2010, de acordo com o carimbo aqui da planta? Não sei. Bem, eu vou entender dessa forma. Alguém quer pedir vista, então? Então é bem mais completo esse processo. Rodrigo, o que você falou que tá tudo é o final? Esse, o 2847. 2847. É que o 2848 é o outro, é o de segurados. É que eu pus os dois com o mesmo número lá em cima, no cabeçalho. Então, deve ter copiado e colado, né? Mas esse que eu li é o 2847, então as folhas dele estão certas. Está tudo certo. Eu só errei o número lá em cima, né? Ai, que alívio. Querem vista de mesa até amanhã? Só estava terminando de ler aqui a DRJ, mais Tá bom. 2 minutos. É porque eu citei, né, o acórdão da DRJ, no acórdão.
Eu li tudo certo, eu errei foi só o número lá em cima. Então, ótimo. Menos mal. 18%. Tem recibo de 21 de dezembro de 2004 para colocar vidros. Tem bucha redutora de bronze, fita veda-rosca, de 11/12. Tá bem, da minha parte, o único ponto que, assim, a rigor, né, porque a data é 2/12, né, presidente? Sim, a rigor, a gente teria que considerar dezembro não decadente, né? A rigor não decadente, se Mas como vamos declarar, o que eu pensei? Uma obra. Nós não estamos aqui falando de uma prestação. E que ano que é esse? Deixa eu até ver uma coisa aqui que me deu uma curiosidade. 2004, né? Não é 2004? Uhum. Só um minuto. Porque aí só está indo além da certidão. Está dizendo que, embora a certidão diga que foi concluída em 2/12, por que não 3, por que não 4? Está dizendo que, na verdade, foi concluída até 30 de novembro. Poderia ser 1º de dezembro, né? Porque a certidão afirma que no dia 2 a obra estava concluída. Eu sempre entendi que essa certidão valia como mês da conclusão o mês da certidão. O mês da certidão. O mês que está declarado na certidão. Né? Declarado na certidão. Sim. Então, o mês 12... Só que aí esse mês 12 não estaria, mas não se sabe quanto tempo durou a obra. Só que, de acordo com essa certidão, ela começou em 2/12 e terminou em 2/12. No mesmo dia. Não falou que ela começou, não. Ela só fala que ela foi concluída. Cadastrada em 2/12. Sim, mas que ela já estava pronta. É porque a obra estava irregular, doutor Pinheiro. Claro, mas é que eles não especificam quando começa. A obra estava irregular. Quando começa, não, pode ser. Aí não tem nem como calcular. Quando da aprovação da planta de regularização, mas é 2005. O problema é que não se sabe quando começou, então saber quanto da obra seria um mês, né? Sabe? É 100% da obra em dezembro. Pois é. Uma obra de 600 metros quadrados. Bem, a questão realmente é o dia 1º de dezembro, né? Não, é toda a competência dezembro. Não, por causa de 2 dias. Não só por isso, porque tem notas fiscais que do dia 21 de dezembro... Eu tenho a nota fiscal, eu estou metendo a declaração da prefeitura. Sim, mas eu quero dizer que mesmo pela declaração da prefeitura, ela não está fechando com outros documentos do processo. Instalação de vidro, eu posso ter concluído toda a obra de alvenaria e depois eu mandei instalar vidro. Isso aí é terceirizado, ninguém instala vidro, a própria pessoa constrói o vidro, não. Não tem como, isso para mim não tem muito peso, não. A questão é que realmente é o dia 2, mas eu não teria como calcular esse início aqui, e falar quanto tempo essa obra durou, para poder ratear o número de meses, não tem como fazer. Aí, o que eu achei melhor? Considerando 2 dias só de dezembro, julguei a decadência. E tem mais um detalhe. Para o fiscal, a obra se iniciou em 9 de 2005. A data do alvará. Então,
Ele não, considera a ele data não, do alvará, mas ele não considera o conteúdo do alvará. Como é que é isso? não, ele teve outro documento, ele não pegou aquela certidão é posterior, é de 2010. O documento da Eu prefeitura? tive a impressão que essa última certidão aí, o fiscal não teve acesso. Ah, tá, porque foi corrigindo, né? Foi corrigida. Certo, verdade, pode ser. Pode ser. Aí é mais uma coisa, talvez se ele tivesse tido acesso, ele não teria feito. Então, o que vale é a última, né? Já que ele fala que está corrigindo a anterior. Eu não tenho como refazer isso aqui. Então, no mínimo, teria nulidade, porque o fiscal considera o início da obra quando ela já estava encerrada. Visto material, não dá para lançar mais? Porque visto material, ele se baseou nas informações que ele dispunha, né? O próprio contribuinte deu causa a esse cadastro irregular. O fiscal fez o lançamento em função dos elementos que ele dispunha. Acredito que o contribuinte nem se manifestou sobre a intimação, né? Não sei. Nem se manifestou. Depois, quando recebeu o valor o autoinfração, aí ele repensou. Só queria saber essa justificativa sua para o mês de dezembro, já que a senhora adota assim, tem a certidão, isso é o que me basta. A contribuinte não recolheu nada, né? Porque se ela tivesse pelo menos recolhido antecipadamente no mês de dezembro, resolvia, né? Bom, tá. Imagina então, vamos manter o mês de dezembro. Concordo, dezembro não decaiu. E aí? Pelos elementos, pela própria certidão, é 100% em dezembro. Não vou considerar 100% em dezembro, jamais. Jamais. Então tem que achar algum outro documento que indicie início de obra no processo. Que ela não deve ter juntado, porque ela está interessada só na decadência, para falar que a obra foi concluída. Tem uns carnezinhos aqui de IPTU antigo. De 2003, qual era a área que constava? Já tinha uma construção no local, doutor Pinheiro. Sim, mas se pega um carnê do IPTU que mostra que em determinada data já tinha uma construção de tanto... Mas é porque foi demolido. Ah, tem isso também. Uma parte foi demolida. Eu não sei o que nós estamos aqui discutindo, né? Mas não sei o que os demais conselheiros pensam para dar uma solução aqui, né? Se esse ponto é relevante. Eu só fixei, presidente, porque, pelo que eu entendi, então, a senhora se baseia na certidão da prefeitura. Então, que seria o mês de dezembro a conclusão, né? Mês de dezembro ia permanecer mesmo. Eu só preferi julgar tudo na decadência porque eu considerei só 2 dias e eu não teria como fazer aqui. Não sei quanto tempo durou essa obra. Seria o caso de anular e mandar fazer de novo? Com base nos últimos documentos que a prefeitura fez? Que ela apresenta depois? Não, mas são documentos... não tenho... Eu não sei que vício tem, na verdade, não teria um vício, teria agora restabelecer uma verdade, né? É diferente do contribuinte se tivesse tido todo lá o trabalho de regularização, ou seja, que aí os dados estariam em desacordo com os dados da prefeitura. Mas os dados da prefeitura que foram alimentados de maneira errada, né? Pela própria inércia do contribuinte, omissão do contribuinte, que veio regularizar tudo quando estava já numa fase avançada, né?
Uhum. Mas olha só também, o aro, a informação é que era residencial casa e comercial edifício de garagem. Vem o fiscal e lança como tudo como residência. Uma demolição residência. Não, mas aí isso não está sendo questionado. Né? Não, mas o lançamento. Porque ela questionou a decadência. Ela não questiona o valor, se o valor está utilizado um CUB. Não. O fiscal lançou tudo como residência. Olha, aqui no caso, a prova que o término da obra não se deu em período decadente, mas o contribuinte não faz prova do início da obra. E a fiscalização adota um início posterior à comprovação de quando terminou a obra. Daí o próprio lançamento, ele acaba não tendo substrato diante dos elementos probatórios constantes dos autos, não? O lançamento tal qual ele foi feito, ele é incompatível com a documentação apresentada, pois se o lançamento foi feito com uma obra a partir de setembro de 2005, em setembro de 2005 a prova já demonstra que estava concluída. Então, o próprio fato imputado em relação à obra efetivada não está correspondendo com a realidade. Então, você faria o quê? Qual seria o lançamento é improcedente. Pois se ele está me imputando uma obra de 9 de setembro de 2005 até 2010, não é? As provas dos autos mostram que obra nesse período não existiu. Existiu uma obra até 12 de 2004. Pois é, mas eu não iria averiguar a questão da decadência primeiro? Então, em relação ao período da obra imputada, não há decadência. Porém, a obra imputada não existiu. Nesse período não teve obra, já estava construído. É uma construção de raciocínio. Mas aí ela não se defende disso. Ela nem fala isso em relação ao lançamento, ela se defende só de decadência. Que rolo! Mas, de certa forma, ela diz que a obra terminou em tal, né? Então... Agora, como é que a prefeitura afirma também dia 2 de dezembro de tal? Porque foi a data que eles foram fazer a vistoria, não foi? A primeira vistoria, o que não quer dizer que a vistoria. obra... Pois é, mas não quer dizer que a obra já não estava concluída em novembro. Não, entendeu, mas significa que eles foram até lá e existia um prédio. Não encontraram, não puderam adentrar ao imóvel para ver se efetivamente a conclusão. Daí por isso que é útil aquela presunção. Por isso que eles presumem. Eu concordo que a obra não deve ter terminado dia 1º de dezembro. O que eu disse é só que está se baseando numa certidão da prefeitura, que diz que é 2 de dezembro a conclusão da obra. Eu queria, se a gente tivesse um documento aqui que mostrasse que dia que o contribuinte procurou a prefeitura, provocou a prefeitura para ir lá fazer a vistoria, porque aí a gente podia usar isso, né? Então, faça assim, presidente, faça a vista de mesa e talvez encontre uma... Até para dar vazão hoje aos processos. Mas se eu não tiver esse documento? Porque não achei. Dei uma olhada no processo todo já. Mas eu não lembro mais. Aí eu só vejo assim, mantém do jeito que está, ou vai acrescentar mais um parágrafo, e apresenta o voto. Tá. Eu vou... porque o dia que a prefeitura vai lá, quer dizer, ela já tinha sido provocada a ir lá. Partiu do contribuinte fazer a regularização da obra. Já tinha até planta de regularização e tudo.
Não, a planta de regularização é 2005. Aprovado, a planta de 2005. É Então, talvez a 2005. prefeitura foi e pediu a planta de regularização. Isso. Por isso que quando tem a planta aprovada e tem aprovação, se considera que a obra teria Tive iniciado. início. Iniciado? Sim, mas É. aqui fala que é planta de regularização e não uma obra nova. Mas a planta de regularização pode pressupor que se vai construir alguma coisa ainda. Pelo menos foi assim que interpretou o fiscal. Não, a planta de regularização é para regularizar uma obra pronta. Se vai construir uma coisa nova, precisa de uma Esse não foi o obra raciocínio do nova. lançamento, né? Ué, mas então... Tem que ver como estava no sistema que veio, porque isso aí foi alimentado pela prefeitura, eu imagino. Esses dados foram... Chegou na fiscalização por causa da comunicação da prefeitura. Da prefeitura, não foi o contribuinte que foi lá regularizar, pedir... Não tem disso, não. Não tem disso. Se eu já achar alguma coisa que mostra quando é que foi que o contribuinte provocou a prefeitura, aí me ajuda, né? Deixa eu dar uma olhada com calma em tudo. Vamos lá, lista de mesa nesse daí. Aí, pôr os três, né? 85 e 86 também. Então, nós vamos para 87, que é meu também, do Wellington. 87. Bom, aqui também é uma obra que só tá para mim os terceiros, tá? Bom, é uma auto-infração de terceiros, apurado com base no CUB, mesma coisa. Conservatório fiscal, que a partir da DISO, os valores foram lançados no aro, tendo como base a área construída por aferição. Impugnação contribuinte alega que a obra foi construída por empresas contratadas, responsáveis pela obra e pelo recolhimento das contribuições sociais, que foram integralmente recolhidas. Ele quer falar que é empreitada total. Afirma que a pessoa física, não podendo ser enquadrada como empresa para fins de incidência de INSS patronal e SAT. Entende que a base de cálculo utilizada é ilegal e inconstitucional, pois a Constituição da República estabeleceu a folha de salários com base de cálculo. Afirma que as contribuições em encomendas são devidas apenas por empresas, as quais não podem ser equiparadas a pessoas naturais. Diz que cumpriu a obrigação de reter 11% da nota fiscal das duas prestadoras. Provedor da Corte de Salvador, que julgou improcedente a impugnação. No recurso, ele explica que a obra foi contratada por empreitada global, cuja responsabilidade é das empresas contratadas. Eu já tenho uma certa dificuldade aí. Se é uma empreitada global, como é que pode ter mais de uma empresa? Diz ser pessoa física, não podendo ser considerada responsável por recolhimentos atribuídos pelo legislador exclusivamente a empresas. Afirma que todas as contribuições foram recolhidas pelas empresas responsáveis pela obra. Alega que não foram apreciados os argumentos sobre inexigibilidade de contribuições de terceiros. Argumenta que tais verbas são devidas apenas por empresas e não pelos empregadores em geral. Disserta sobre a matéria, diz que a pessoa física não pode ser equiparada à empresa. Aduz inexistir responsabilidade pelo recolhimento, pois não há empreitada parcial, mas sim um contrato de empreitada global com a contratação de duas empresas para a realização da obra, responsáveis pelo recolhimento das contribuições que aqui se discute. Disserta sobre a empreitada global. Aduz não ser responsável, aduz de novo, diz não ser responsável pela realização da obra de construção não devida da obra e as contribuições são devidas pelas empresas contratadas, conforme GPS, e que foi recolhido conforme GPS. Entende sua obrigação alcança apenas a retenção de 11%. Afirma que houve um erro no preenchimento da DISO, pois entendeu que deveria ter informado seus dados, apesar de ter a obra sido realizada por terceiros. Agora ele está falando que ele não devia ter feito a DISO. Dessa forma, não poderia ter sido gerado débito, pois incompatível com a verdade dos fatos. Afirma que o processo administrativo deve ser observado a verdade material. Caso seja compelida a recolher as contribuições de terceiros, haveria bis e idem, pois já foram recolhidas pelas empresas responsáveis. Haveria violação dos princípios de capacidade contributiva e vedação de tributo confiscatório. Entende não poder figurar como sujeito passivo da referida cobrança e perde a desconstituição do auto de infração. Bem, no recurso, tem uma parte que está preclusa. Da leitura da impugnação se verifica questionamento quanto à obra ter sido feita por empreitada global. Sobre eventual erro de preenchimento da DISO, bis in idem, capacidade contributiva, confisco e sujeição passiva. Na defesa ele não fala nada disso. Dessa forma, ocorreu a preclusão. Mas, de qualquer forma, eu sempre esclareço, acabo analisando. Conforme consta na código de impugnação, a obra foi matriculada em nome da pessoa física. Além disso, não há prova nos autos que ocorreu por empreitada total. Foram apresentadas apenas duas notas fiscais de GPS de duas empresas,
Uma da Mata Lins, onde consta serviço de alvenaria de 10 mil. E outra, com retenção de 12%, sem recolhimento de contribuições para terceiros. E outra da Sólida Estruturas Pré-Moldadas, também de 10 mil, onde conta a montagem de estrutura pré-moldada. Das notas fiscais juntadas e valores recolhidos, vê-se que não há recolhimento de contribuições para terceiros. Os valores estão muito aquém do montante apurado conforme aro, necessário para a construção da obra declarada. Assim, infere-se que vários outros serviços, inclusive com mão de obra própria, seriam necessários para a conclusão da obra. Sobre a matrícula da obra, assim consta no acórdão recorrido. Ele fala que ele fez a matrícula, foi matriculado no nome dele, da pessoa física, a ele mesmo fez aviso, e ainda no item 7 consta a informação de que houve mão de obra própria. Então, no mérito, alega o recorrente que não foram apreciados argumentos sobre inexigibilidade de contribuições de terceiros, pois tais verbas são devidas apenas por empresas, não pelos empregadores em geral. Diz que a pessoa física não podendo ser equiparada à empresa. Tal argumento não pode ser acolhido, tal matéria foi sim tratada no acordo recorrido, conforme trecho abaixo, cito, no qual fala que a pessoa, porque seria o que eu constaria do meu voto, que o proprietário de dono de construção civil é equiparado à empresa, e uma vez que ele é equiparado à empresa, ele deve recolher as contribuições como se a empresa fosse, inclusive para outras entidades e fundos. Para a apuração da base de cálculo foi considerado aí a instrução normativa da época, conforme informado em disso, cito o acordo no recorrido, e sendo assim, tendo sido devidamente apreciado no acordo recorrido da matéria questionada, não há que se falar em falta de apreciação, estando correto o julgamento de primeira instância. Aqui eu conheço e nego. Provimento. Perguntas? Só um momento, eu fiquei curioso aqui em relação aos outros processos. Eu fui olhar. Depois Foi tornado nulo, é? foram. Por que os outros foram tornados nulos e esse não? Esse foi o primeiro. E aí no outro ele alegou outra coisa lá. Foram separados. Pois é, foi considerado vício material. Mas como é que fica, presidente? Nós temos um processo que é vício material e o outro não, né? Com base no mesmo relatório? Não, no mesmo processo. Que coisa ruim isso. Mas o momento foi outro e a argumentação foi outra. Aqui ele só argumentou que não é devida a contribuição para terceiros porque ele é pessoa física. Entendeu? Foi a única coisa. Qual exatamente o argumento acolhido nos outros? Os outros são já terceiros. Os outros é outra coisa. Aqui ele só argumentou que ele não deve contribuição para terceiros. Ele alegou na DRJ, na impugnação dos outros dois, que é a contribuição previdenciária patronal e de segurados, né? Que Vocês querem fazer um intervalo? foi feito o arbitramento, mas não foi indicado o fundamento legal do arbitramento.
Na minha parte, esse aqui eu acho que não tenho realmente o que fazer, né? Se a argumentação não foi nesse sentido, Pois é, falta fundamentação legal, né? não vai ser de ofício, né? Uhum. Inclusive, ele se defendeu. Mas quando ele fala que o sistema de aferição indireta, ora aplicado, fere de morte à lei, pois somente poderia ter sido utilizado após verificar os documentos contábeis das empresas contratadas para execução. Pois, ele está dizendo isso por isso. A alegação é outra. Eu olhei, gente. Votamos? Cleberson. Da minha parte, eu acompanho. Matheus. Acompanhe. Pinheiro. Acompanho. Aide. Apesar eu ter uma certa dificuldade em convalidar um vício material, né? Eu não consigo acatar com bons olhos essa tese, né? Mas, diante do que foi exposto por todos os senhores, eu acompanho a relatora. Acompanho. André. Por unanimidade, negar. Vamos interromper a gravação, mas peraí. Ana, vamos fazer o intervalo? Interrompe.